Meus nobres, meus ilustres, eu vou falar um assunto aqui rapidamente que me chama bastante curiosidade a respeito da vida e da morte. Deus fez o ser humano para viver e não para morrer, mas o homem pecou e por consequência disso veio ao mundo a morte. Mas o autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo número 27, ele escreveu que está ordenado por Deus ao homem morrer uma única vez, e depois disso o homem irá a juízo, seguirá para o juízo. E no Salmo 90, Moisés escreveu que a durabilidade do ser humano, à luz da Bíblia e à luz da lógica, é de aproximadamente 70 anos. Alguns chegam aos 80, 90, 100, pela sua robustez, pela sua saúde, mas geralmente é 70 e o que passar disso é cansaço e enfado, disse Moisés no Salmo 90, versículo 10. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que morreram duas vezes. Mas se está ordenado ao homem morrer uma vez, por que teve pessoas que morreram duas vezes? São casos excepcionais. Como nós temos no livro de 2 Reis 13 e 21, Eliseu tinha morrido, sepultado, e morreu um determinado cidadão, e quando largaram o corpo daquele determinado cidadão na cova onde Eliseu estava sepultado, ao tocar aos ossos de Eliseu, diz a Bíblia, em 2 Reis 13 e 21, que esse morto ressuscitou e voltou a viver. Então ele morreu duas vezes. A filha de Jairo, quando vieram a Jesus dizer que Jairo tinha morrido, a filha de Jairo, Jesus disse, não, ela não morreu, ela está dormindo. E Jesus foi na casa de Jairo e orou pela filha de Jairo, o centurião romano, e a filha de Jairo ressuscitou. Nós temos esse caso em Marcos 5, 35, 41 e 43. E a ressurreição de Lázaro também, João 11, do 1 ao 45. Lázaro morreu e Jesus o ressuscitara. E depois de 4 dias, então a morte, na verdade, meus ilustres, a morte física, existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. 3 tipos de morte. E a morte física, ela só é realmente confirmada e o corpo só vem a se deteriorar, a se decompor depois que o espiritual sai do corpo. Enquanto o espiritual estiver no corpo, o corpo não se decompõe, não se deteriora. Tem pessoas que ficam 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, dado como morto. Mas, na verdade, o espiritual não saiu do corpo e essa pessoa não morreu. Morreu em um determinado sentido. Mas, na verdade, às vezes passa 10 anos, 20 anos e essa pessoa volta a viver porque o espiritual não saiu do corpo. Então, ela não estava morta na sua plenitude. E Lázaro estava morto há 4 dias e sepultado, e Jesus chegou à porta da sepultura, mandou tirar a pedra e disse, Lázaro, saia para fora. E diz a Bíblia, em João 11, do 1 ao 45, que Lázaro ressuscitara. Então Lázaro também foi um homem que morreu 2 vezes, mas são casos excepcionais. A viúva em Naim, ela vinha trazendo o seu filho em um cortejo fúnebre para sepultar, e Jesus encontrou aquele cortejo fúnebre, mandou parar aquele cortejo e ordenou que aquele moço voltasse a viver. E aquele moço, filho da viúva de Naim, Lucas 7, do 11 ao 17, e principalmente a epígrafe fala sobre esse fato em que esse moço foi ressurreto. Então, e também foi um outro caso que ele veio a morrer 2 vezes, porque ele foi ressuscitado, viveu um determinado período de tempo e depois veio a morrer, então morreu 2 vezes, mas são casos excepcionais. Então existe a morte no tempo, antes do tempo e depois do tempo. Se você quiser morrer antes do tempo, você pode apressar a tua morte usando droga, bebida, ou até mesmo tomando atitudes
inadequada que não deveria tomar, você pode partir para a eternidade antes do tempo. E existe a morte no tempo, certo, que Deus proporcionou ao ser humano para viver, como diz Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para tudo, para nascer, há tempo para viver, há tempo para morrer. E nós também temos casos em que pessoas não morreram, foram guardados em vida para um período futuro. E nós temos um caso que vai acontecer na grande tribulação, num período futuro, na 70ª semana do profeta Daniel, ou num período chamado a grande tribulação, e que é um caso futuro ainda que vai acontecer, que temos duas testemunhas que vão testemunhar na grande tribulação, vão ser mortas, como diz no Apocalipse, crucificadas, vão ficar 3 dias e meio na cruz, e Deus nos 3 dias e meio devolverá o seu Espírito, e eles ressuscitarão e serão arrebatados para estar com os demais que foram arrebatados, que são as duas testemunhas. E para a minha concepção é Moisés e Elias, porque no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1, Moisés subiu no monte e viu a terra prometida, e simplesmente desapareceu o escritor e escreveu que Moisés morreu. Mas a Bíblia fala no livro de Judas, capítulo 9, capítulo 1, versículo 9, o livro de Judas, antes do Apocalipse, meio irmão de Jesus, tem só um capítulo, tem 20 e poucos versículos, 21, 22 versículos, coisa parecida. Ele, no versículo 9, nem os anjos e nem o diabo sabem onde é que está o corpo de Moisés. Então, para a minha concepção, Moisés subiu no monte, viu a terra e Deus o guardou, o escondeu, para que ele seja uma das duas testemunhas na grande tribulação. Quando Jesus transfigurou-se diante dos discípulos de Pedro, Tiago e João lá em Jerusalém, apareceu naquela visão Moisés e Elias. E alguns dizem que é Enoque uma das duas testemunhas, mas eu, para a minha concepção, para meus conceitos bíblicos, é Elias e Moisés. Elias, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, ele subiu em uma carruagem de fogo, em um redemoinho vivo. E Eliseu viu ele subir. E quando ele estava numa determinada altura, ele lançou para Eliseu a sua capa. E Eliseu pegou a capa de Elias, foi no Jordão, e chegou no Jordão e disse: onde está o Deus de Elias? E lançou a capa e o Jordão se abriu. E Eliseu passou por terra seca no Rio Jordão. Então Elias e Moisés são dois homens que Deus os guardou em vida. Para a minha concepção, Elias é evidentemente uma das duas testemunhas que irão testemunhar na grande tribulação. Outro caso de pessoas que ressuscitaram e depois de ter sido morto e sepultado foi quando Jesus morreu crucificado em Jerusalém. Diz a Bíblia que o céu se escureceu, houve treva em pleno dia, e rochas se fenderam, e sepulcros de santos se abriram, e eles foram vistos entrando na cidade de Jerusalém, caminhando na cidade de Jerusalém, pessoas que já tinham morrido. Então essas pessoas também são pessoas que morreram 2 vezes, mas é uma exceção, porque a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que está ordenado ao homem morrer uma única vez, e depois disto o homem seguirá a juízo, e está selado o destino da sua alma. E existe a morte física, quando o corpo padece e o espiritual sai do corpo. Existe a morte espiritual, quando o homem está simplesmente destituído da presença do Deus vivo, por consequência dos seus pecados e por consequência dos seus atos errôneos nessa vida. E existe a morte espiritual, que é a segunda morte, que está escrito no livro de Apocalipse de São João, capítulo 20, versículo número 14, e a Bíblia diz que depois do homem ser julgado no grande juízo final e ser condenado, será lançado no lago de fogo, onde arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, então é a morte eterna. Aí então está selado os destinos da alma do ser humano. Então essa é a grande verdade. Não vou me alongar porque o tempo é exíguo, mas eu sou um admirador da Bíblia
E a ciência vai dizer que isso não tem comprovação científica, mas eu tenho muita fé e sou muito estudioso da Bíblia e quero expor essas grandes verdades. E aqueles que quiserem visualizar esse vídeo e tentar tirar suas conclusões, ou quem sabe fazer um estudo a respeito desse assunto, tenha um bom proveito. Deus que te abençoe e te guarde e te dê muitas vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus.